Olá, pessoal. Vamos nessa. Metatron é um anjo mencionado em vários textos religiosos e espirituais, mas cuja história e identidade ainda são desconhecidas para muitos de nós. Considerado um dos arcanjos mais poderosos que existem, ele é visto como um anjo supremo, sendo cultuado e celebrado nas culturas judaica, cristã e também no esoterismo. Dentro do judaísmo, em especial na Cabala, o anjo Metatron é um porta-voz divino e um mediador de Deus com a humanidade. O nome Metatron significa mais próximo do trono. Identificado como o príncipe dos serafins, também é conhecido como príncipe do rosto divino, rei dos anjos e anjo da morte. Esta última menção se dá devido à sua presença em arquivos ocultistas. De acordo com os livros apócrifos, Metatron possui grande responsabilidade diante do mundo dos homens, sendo um dos principais encarregados da sustentação da existência do mundo. Metatron, do hebraico Metatron ou Matatron, é um anjo no judaísmo mencionado 3 vezes no Talmud, o livro central do judaísmo. Em algumas passagens de Agadá, compêndio de textos rabínicos que resume a cultura, história e conselhos da tradição rabínica, e também em textos místicos cabalísticos. A figura constitui um dos vestígios da presença de tendências dualistas nas visões monoteístas, tanto da Tanakh, a Bíblia hebraica, quanto da doutrina cristã posterior. Na tradição islâmica, ele também é conhecido como Metatron, proveniente da palavra árabe, cujo significado é anjo do véu. Na tradição dos mitos, ele é o mais alto dos anjos e serve como escriba celestial ou o anjo registrador. Embora Metatron não seja mencionado diretamente na Bíblia ou no Torá, conhecido como Pentateuco ou 5 livros de Moisés, os apócrifos judaicos e a tradição da Cabala associam a identidade do arcanjo Metatron ao nome que foi dado ao homem Enoque, um dos patriarcas do Antigo Testamento. Numerosas etimologias foram propostas para explicar o nome Metatron, mas não há consenso e sua origem precisa ainda é desconhecida. Alguns estudiosos acreditam que, se o nome Metatron se originou em textos da literatura Hekalot Merkaba, então poderia ter sido uma palavra mágica como Adiriron e Dapdapiron. Hugo Odeberg, Adolf Jelinek e Marcus Jastrow sugeriram que o nome pode ter se originado da palavra hebraica matara, ou guardião do relógio, e do verbo metater, que significa guardar ou proteger. Um desdobramento deste pensamento pode ser visto em Shimusha Rabbah, onde Enoque está vestido de luz e é o guardião das almas que ascendem ao céu. Os teólogos também sugeriram que o nome Metatron poderia ter sido adotado do nome persa antigo Mitra. Odeberg elaborou uma série de paralelos que pareciam ligar Mitra e Metatron com base em suas posições no céu e seus deveres. Outra hipótese para o significado do nome Metatron seria a combinação de 2 palavras gregas, metá e tronos, sugerindo a ideia de significado como aquele que serve atrás do trono, ou aquele que ocupa o trono ao lado do trono da glória. Uma conexão com a palavra síncronos também é reconhecida nos estudos sobre Metatron, associando o arcanjo como co-ocupante do trono divino. A palavra latina metator, cujo significado está associado a mensageiro, guia, líder e ou medidor, foi sugerida por Eleazar de Worms como uma palavra referente para o nome Metatron. Essa interpretação foi corroborada por Philip Alexander, ao afirmar que a palavra metator também ocorre em grego como mitator, sendo empregada para algum oficial do exército romano que atuasse como precursor em sua época. Usando essa etimologia, Alexander sugere que o nome pode ter surgido como uma descrição do anjo do Senhor que guiou os israelitas pelo deserto, agindo como um metator do exército romano,
guiando os israelitas em seu caminho. Outra interpretação possível é a de Enoque como um metator, mostrando-lhes como eles poderiam escapar do deserto neste mundo rumo à terra prometida do céu. Charles Mopsic acredita que o nome Metatron pode estar relacionado à frase de Gênesis 5:24. Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porque Deus, para si, o tomou. Outros estudos sugerem que Metatron é uma combinação de duas palavras gregas que significam mudar e passar, referindo-se a Shanok, ou seja, Enoque, que mudou ou se transformou em um anjo e passou ou atravessou o mundo dos seres humanos para o reino dos céus. O surgimento do arcanjo Metatron, gente, é incerto. Alguns dizem que o arcanjo surgiu no século I, quando um judeu chamado Elisha ben Abuiá teria recebido a permissão divina para entrar no céu e lá se deparou com Metatron sentado em uma espécie de trono, uma ação que seria permitida apenas a Deus. Após se deparar com a cena, Abuiá questionou e exclamou sobre a existência de dois poderes supremos no céu, julgando naquele momento a possibilidade de Metatron também ser um deus. Diante disto, o anjo recebeu 60 golpes de bastão de fogo para provar que não era um deus. Outras visões reafirmam que Metatron foi concebido a partir de Enoque, um dos primeiros homens, patriarca do Antigo Testamento, descendente de Sete e pai de Matusalém. Enoque foi um importante personagem bíblico conhecido como o homem que andou com Deus e subiu aos céus sem passar pela morte. E de acordo com os cabalistas, Enoque teria sido instituído o anjo mais próximo de Deus, batizado como Metatron. Metatron também é associado a um imenso fogo espiritual que o rodeia, tornando difícil encontrar representações antropomórficas. A sua energia é geralmente associada ao sexo masculino devido a esse fogo espiritual, e ele é visto como uma espécie de ponte entre Deus e os indivíduos na Terra. Nesse sentido, acredita-se que Metatron seja o segundo ente espiritual mais poderoso, superado apenas por Deus. O arcanjo Metatron possui uma hierarquia especial entre os arcanjos. E segundo algumas tradições místicas, como a Cabala judaica é considerada o rei dos anjos, responsável por transmitir as ordens divinas para os outros arcanjos, como Gabriel e Rafael, além de ter privilégios especiais, como a capacidade de ver o rosto de Deus, o que não era concedido aos outros anjos. Nesse sentido, o arcanjo recebeu um papel transcendental, como intermediário entre a humanidade e o divino, e é reconhecido como um arcanjo de alto escalão que transita entre os dois mundos, o céu e a terra, sendo portador de um conhecimento supremo. Disse que existem maneiras de se comunicar com Metatron, como o uso do cubo de Metatron, uma figura composta de esferas e linhas retas usadas para abrir canais de comunicação com o arcanjo. Nesse sentido, o cubo de Metatron é considerado um símbolo de proteção e sabedoria, capaz de equilibrar as energias e aumentar a conexão com o divino. Em algumas culturas, o cubo de Metatron e a flor da vida eram símbolos geométricos muito sagrados. Dessa forma, o cubo está relacionado com o anjo que deu nome à esfera, sendo mencionado em diversos textos religiosos, como o Livro dos Palácios e o segundo livro de Enoque. Há várias teorias em torno do surgimento do cubo de Metatron, sendo que uma delas está relacionada com a forma como Deus transmite conhecimento aos seres humanos. Aliás, acredita-se que esse instrumento é derivado também da árvore da vida. Portanto, o cubo de Metatron é entendido como uma geometria sagrada pela sua formação tridimensional, composta por 12 círculos iguais, unidos em um padrão hexagonal a uma esfera maior, formando um padrão geométrico simétrico de 39 linhas retas. Os círculos representam o feminino, enquanto as linhas retas representam o masculino. Assim, o cubo de Metatron representa a união das polaridades masculinas e femininas para criar o fundamento da existência do universo. Considerado
o mapa vivo de toda a criação da nossa realidade. O cubo de Metatron demonstra que toda a vida emerge da mesma origem, do mesmo centro, baseado nos mesmos padrões geométricos da energia ilimitada do Criador. Considerado um glifo sagrado, o cubo de Metatron também é usado em algumas culturas como um desenho para afastar demônios, espíritos profanos e outros seres indesejados. Os povos antigos trabalhavam com os símbolos da geometria sagrada e tentaram usá-los para entender as verdades divinas por trás de toda a existência. Responsável pelos registros acásticos e pela evolução das almas encarnadas, Metatron supostamente formou este cubo de sua alma, com a finalidade de regular o fluxo de energia divina a partir desta geometria sagrada. Assim, acreditava-se que este cubo seria responsável por manter as almas no caminho da evolução. Utilizado frequentemente em terapias holísticas, acredita-se que a meditação ou a contemplação do cubo de Metatron possa ajudar a equilibrar os chakras, além de contribuir na expansão da consciência, promovendo a cura emocional e física dos corpos. Embora seja um conceito relativamente desconhecido fora dos círculos espirituais, o cubo de Metatron aparece em várias formas na cultura popular. Ele é frequentemente usado em joias e acessórios espirituais, além de aparecer em tatuagens e outras formas de arte. Essa geometria sagrada é muitas vezes usada em práticas espirituais de autoconhecimento, para ajudar a equilibrar as energias sutis do corpo, promovendo harmonia e ordem no cosmos. Representa também a interconexão de todas as coisas no universo, incluindo os 7 chakras, os 5 elementos e a conexão entre o céu e a terra. Em algumas tradições, o arcanjo Metatron é descrito como aquele que mantém os registros que descrevem as ações dos mortais. E pelo poder de transitar entre os dois mundos, é considerado um guia para aqueles que estão no caminho espiritual, podendo ajudar a humanidade a encontrar respostas e a encontrar a vida espiritual desejada. Dessa forma, Metatron poderia contribuir na ampliação de uma visão de mundo e percepção da vida de uma forma mais positiva. Isso porque, tendo sido humano, teria a consciência de que os pensamentos negativos, por vezes, podem nos levar a caminhos mais difíceis e duros. A mesa cristalina metatrônica é resultado de 2 anos de canalização e de estudos sobre técnicas de trabalho e cura. Ela é capaz de proporcionar alterações na consciência e também mudanças planetárias. Em geral, é usada para limpar as energias negativas que vêm de outras encarnações. Além disso, a mesa cristalina metatrônica também costuma ser usada por pessoas que estão passando por bloqueios, sejam eles de ordem amorosa, financeira ou espiritual. A canalização através do objeto permite identificar novos caminhos para a vida. De acordo com algumas filosofias holísticas, os registros acásticos são os arquivos de todas as informações presentes em nossas vidas passadas, presentes, paralelas e futuras. São a memória viva de todo vivenciado em nossas existências, registrada em nosso DNA e RNA. No DNA está a memória ancestral que herdamos de nossos antepassados nos níveis emocional, mental e físico. No RNA estão os registros da memória ativa de outras vidas, outros planos de consciência, desafios de aprendizagem, vidas paralelas, além do propósito ou missão da nossa vida. Acástico deriva do sânscrito akasha, que significa éter, a substância que compreende tudo que tem vida no universo. Helena Blavatsky, escritora russa, define o akasha como sendo a fonte de toda a vida, o reservatório de toda a energia e o movimento por trás de cada mudança. Neste sentido, responsável por estruturar o anima mundi, ou alma do mundo. Da mesma forma, Rudolf Steiner, filósofo, educador e fundador da antroposofia, em seus estudos sobre cronologia regressiva, define a akasha como um grande arquivo suprassensível. Na Bíblia, os registros akáshicos são chamados de livro da vida,
E Metatron é considerado o autor deste livro. Nesta visão, o livro da vida é um registro que lista tudo o que aconteceu na Terra, incluindo todas as pessoas que viveram. Portanto, o propósito principal de Metatron seria ajudar na ascensão espiritual da humanidade, através da orientação. Na intenção de aproximar as pessoas às forças do universo, a terapeuta integrativa Kiki Ortega desenvolveu um jogo de tabuleiro 100% brasileiro, que nasceu com a missão de levar às pessoas o autoconhecimento para fins de clareza na percepção do mundo, equilíbrio e autoaceitação, de forma lúcida e terapeuta. Dotado de elementos da cabala, da numerologia, do tarô, dos 7 chakras e das energias sutis, o jogo age de maneira quântica e chega ao fundo das questões mais importantes da alma, provocando grandes transformações, que são o salto quântico na mente. Intitulado como Tabuleiro de Chanokh, o game é patenteado e, segundo a terapeuta, precisa ser conduzido por profissionais muito capacitados e bem treinados. O jogo integra 5 terapias naturais para equilíbrio dos campos sutis, sendo estas a terapia floral, a aromaterapia, os chakras, a numerologia e os conselhos do tarô. De acordo com a criadora, o jogo trabalha o inconsciente em total sincronicidade com o universo, trazendo as questões à luz de forma reveladora para que sejam resolvidas. Durante a jornada do paciente no jogo, o terapeuta acessa elementos, informações e recursos que serão utilizados como tratamento para auxiliar nas transformações necessárias, conforme os objetivos pessoais do paciente. Quantas vezes você ficou por muito tempo pensando como resolver determinado problema e a resposta veio por meio de uma pessoa que nem conhecia, de forma inesperada, mas que lhe disse algo marcante que o fez enxergar uma saída? É dessa maneira, em total sincronia com o universo, que o jogo irá trabalhar o seu inconsciente. A sessão se inicia com uma breve meditação de ancoragem. Nela você coloca a questão que gostaria de trabalhar. Os terapeutas e facilitadores do tabuleiro de Chanokh recomendam que os pacientes cheguem na sessão com essa questão em mente. Durante o jogo são percorridas casas que trabalham florais, chakras, aromaterapia, numerologia e tarô. Ao percorrer o tabuleiro, você recebe respostas e insights para a sua questão. O jogo é indicado para todo tipo de pessoa, homens e mulheres, crianças, adolescentes, adultos e idosos, pois todos sempre buscam respostas, para as suas vidas. Uma consulta com o game demora no mínimo 1h30, pois além do tempo do jogo, a pessoa sai da consulta com um kit de florais, indicado para ela a partir das descobertas feitas com o tabuleiro. O tabuleiro de Chanokh possui uma versão específica para atendimentos online e, de acordo com os profissionais que atuam com a ferramenta integrativa, tudo que a pessoa escolhe no game é para seu autoconhecimento e dá indicativos para o terapeuta sobre quais os tipos de tratamento que podem ser interessantes de trabalhar com o paciente. Ou seja, você chega com a questão pessoal e o jogo, através de um facilitador experiente, lhe ajuda a encontrar as respostas. A sessão online tem duração média de 2 horas e 30 minutos e, após encerrada, o tabuleiro gera um relatório com todas as cartas escolhidas, que serão enviadas juntamente com o receituário floral. A ferramenta é indicada para terapeutas que atuam com o floral de Saint-Germain ou de Bach, psicoterapeutas, coach transpessoal e profissionais que atuam com terapias integrativas, como as barras de Access, o tarô, entre outras práticas. Gente, tudo vale a pena para a gente aumentar o nosso autoconhecimento, não é não?